Olá, minha amiga, meu amigo. A gente se encontra no dia 25 de dezembro, o dia de Natal. Hoje é quinta-feira. No almoço de Natal de hoje, nós discutimos sob o ponto de vista da história e não sob o ponto de vista da tradição religiosa, a data certa do nascimento ou da encarnação do Deus no homem, né? Que veio à luz. E aí, literalmente, a luz mesmo. E a gente pega Pôncio Pilatos, o Quirino, governador romano da Síria, que administrava aquela região, que hoje é Israel, a Judéia, o imperador César Augusto, né, para situar direitinho. Na verdade, quem marcou 25 de dezembro, vamos comemorar agora, quem abriu a comemoração foi o imperador romano Constantino. Constantino, que deu nome a Constantinopla, que antes era Bizâncio, né? Ele pôs o nome de Nova Roma, porque era sede do Império Romano do Oriente, e depois virou Istambul, né? Na Turquia. Não é a capital da Turquia, que é Ankara, né? Ele foi o primeiro imperador romano que converteu-se ao cristianismo, e isso deu um impulso ao cristianismo. Assim que ele morreu, assumiu no mesmo ano o Papa Júlio I, né? E o Papa Júlio marcou a celebração de 25 de dezembro como a data religiosa do Natal, embora não coincida exatamente com a verdadeira data do nascimento. O ano ainda é uma dúvida. Agora, não há dúvida de que aqui no Brasil os ódios, as vinganças, a sede de vingança não teve sequer o mesmo espírito da Grande Guerra, que depois foi chamada de Primeira Guerra Mundial. Em 2014, no fronte ocidental, tropas alemãs de um lado e do outro lado tropas inglesas pararam de brigar dias 24, 25 e 26, independentemente do governo de Berlim ou de Londres e dos generais. Os soldados pararam e confraternizaram, inclusive numa partida de futebol. No entanto, aqui no Brasil, né, continua tudo como se fosse, simbolicamente, um dos perseguidos políticos foi operado no dia do Natal, depois de ter levado uma facada para matá-lo. Continua a briga de uma acariação, e aí já é da nossa crise ética. E aí todo mundo faz votos e votos. Eu diria o seguinte, que as luzes do Natal, o significado, as luzes do Deus que se incorporou como homem, que ilumine nossos corações e mentes, para que a gente recupere o caminho da Constituição e da ética. Porque sem Constituição não há democracia, sem ética não há civilização. E que eu invoco uma sabedoria popular do Nordeste, que diz, olha, quem mente, rouba. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bem, Bolsonaro foi operado de 2 hérnias. A cirurgia durou mais ou menos 3 horas. Ele já está no quarto, não houve nenhum incidente, anestesia geral. A hérnia mais grave estava do lado direito, na região inguinal, com
com saída de intestino por baixo e por cima daquele que a gente chama assim, no popular a gente chama de pelanca, né? Mas é aponevrose, né? Ali é meio fraco naquela região inguinal. Puseram a tela. E do outro lado verificaram que estava incipiente, mas ia incomodar mais tarde. Então corrigiram também essa hérnia. E adiaram para segunda-feira uma avaliação sobre os soluços, que o soluço atrapalha até a recuperação, né? Imagina, a pessoa precisa de cicatrização na região inguinal, porque foi aberta, e a musculatura do tórax está balançando o corpo inteiro, né? Chegou a uma frequência de 40 soluços por minuto, né? Dizem que vão turbinar o tratamento clínico. Eu imagino que a tentativa de relaxamento muscular, né, da musculatura que está... É uma musculatura daqui, mas a ordem vem daqui, né? Então, porque é involuntário, involuntário vem daqui. É melhor não mexer aqui, porque o involuntário daqui também comanda a respiração e os batimentos cardíacos, não é? Então vão reavaliar na segunda-feira, não há previsão ainda de saída dele, embora se fale em uma semana. E saindo, segundo Moraes, ele vai para a solitária de novo, que está, como se viu, né, com batedores, fizeram o trajeto em 3, 4 minutos. Bom, e ele fez antes, assinou dia 25 de Natal, mas fez antes uma carta manuscrita, né, avisando que o pré-candidato dele é o filho Flávio, que é senador. Flávio leu essa carta, o principal está ali, né, reafirmando que o nome Bolsonaro está querendo disputar a indicação do Partido Liberal e dos seus aliados. Michele permanece com ele, acompanhando o paciente. Bom, o outro assunto de hoje é um Datafolha mostrando o que a gente sente no país há décadas, que a direita é maioria. Resultados do Datafolha, em números brutos, dá 46% direita ou centro-direita. Direita mesmo, 35%, centro-direita 11%, dá 46%. E esquerda mesmo, 22%, mais centro-esquerda 7%, dá 29%, 46% a 29%. E tem uma outra faixa o centro, eu sou centro, 17%. Eu não sei nem o que eu sou, 8%, dá 25%, um quarto, né? E esse um quarto permanece quando se faz outra pergunta. Para o pessoal da direita ou de centro-direita, você é bolsonarista, 46% bolsonaristas. E pergunta lá para o pessoal da esquerda, 34% bolsonarista, eu quis dizer, 34% dos 46%. Tá? E dos 29% esquerda e centro-esquerda, pergunta, você é petista? 40% dizem que sim. Quer dizer, dá uns 12%, do total uns 12%, e aqui também dá uns 12%, mais ou menos. Porque é sobre 46% e o outro é sobre 29%. Ficam mais ou menos empatados bolsonaristas e petistas. Mas, no grosso, isso já se sabe, né? Que a maior parte dos brasileiros é conservador, é direita, né? E esquerda mesmo, 22%. Direita, só direita, 35%. Bom, a Procuradoria-Geral da República, vale dizer, o Ministério Público, que é o dono das ações judiciais, conforme artigos 127, 129 da Constituição, não concordou
com a bizarra decisão do ministro Toffoli de promover uma acariação, juiz promovendo a acariação. Quem pede a acariação é a polícia ou é o Ministério Público, né? Não o juiz. Os juristas estão dizendo isso, não sou eu que disse. Mas não seria a primeira vez, né, que ele, ex officio, acariação. Ex officio, ele inventou aquele inquérito do fim do mundo em março de 2019, já tem 6 anos. Por isso que Marco Aurélio Melo chamou de inquérito do fim do mundo. Não podia. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, disse não, mas não adiantou nada. Continuou, ele nomeou também sem sorteio o relator, que é Moraes até hoje, né? Essas coisas que a gente está vendo aí. A acariação é entre Vorcaro, Daniel Vorcaro do Master, o Paulo Henrique Costa, do Banco de Brasília, que porque queria comprar o Master, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino dos Santos. Não faz sentido, né? A polícia está até... E a Procuradoria está dizendo, puxa, vai atrapalhar, está no início das investigações. Mas Toffoli manteve. Vai ser dia 30 de dezembro, e eu não vejo muita eficácia nisso, porque vai ser à distância. A acariação que não é olho no olho, não está sentindo o suor do outro. Mas, Brasil de hoje. E aí está cheio de gente falando que enquadrar Moraes diante do que está nos jornais, no Estadão, no Globo, Malu Gaspar, né, que ligou 6 vezes num dia, preocupado com o Master, que estava pagando a mulher dele, né, de advocacia administrativa, que está no Código Penal, artigo 321, é isso. Mas a pena é ínfima. 3 meses a 1 ano, mas é o funcionário público que patrocina interesse privado dentro da administração pública. Inclusive, Deltan Dallagnol falou nisso, mas vários juristas entrevistados pelos jornais aí estão dizendo a mesma coisa, que não faz sentido, né? Assim como juristas achando uma aberração um juiz convocar uma acariação, inclusive envolvendo o diretor de fiscalização, o órgão fiscalizador autônomo que fiscaliza os bancos. Ei, Brasil! Em pleno... Essa é a guerra de que eu falei no início. Em pleno Natal, essas discussões. De Brasília, Alexandre Garcia.